Ok. Bom, primeira pergunta que eu faria para vocês hoje. Muito obrigado pela presença de vocês nessa sexta-feira aí, né? Final de semana já, pensando no sábado e domingo já, né? Hoje está friozinho, mas diz que vai esquentar sábado e domingo, não é isso? Como que está a atividade 2 que vocês teriam que entregar até o final do dia de hoje? Eu entreguei já. Já entregou? O gráfico está tranquilo? Então, gráfico eu não tenho certeza se está correto. Então, o problema é, Joyce, desculpa, Giovana que está falando, né? Isso. Eu fiz com o pessoal de quinta-feira, não sei o que vocês acham também, eu fiz no Excel aqui, um gráfico todo ele explicadinho, direitinho, antes de iniciar a unidade 3, até para fechar 2, depois iniciar a unidade 3. O que vocês acham também? Eu acho uma boa, professor, pelo menos para ter certeza se está correto ou não. Sabe por que também, Giovana? Porque o gráfico vai cair na avaliação, e nessa primeira avaliação, ok? Então é importante que ele fique claro para vocês, tudo bem? Muito bom. Léo, você saiu e voltou. A minha pergunta é: tem alguém que está com dificuldade de fazer o gráfico e acha que fez de qualquer jeito também? Seja justo e honesto, só para perguntar por quê. A gente pode criar uma outra possibilidade aí também. Então, professor, ninguém falou nada para mim, mas a reclamação que chegou foi só de fazer todo o processo manuscrito, né? Mas sobre o gráfico, a atividade em si, a dificuldade ninguém comentou comigo. Só o fato de ter que fazer manuscrito, a galera não gosta muito. Eu também não gosto muito, não, mas. Eu sei, mas lembra que eu sempre explico por que isso acontece, né? Das outras vezes mandava tudo Ctrl+C, Ctrl+V e a brincadeira não tem graça por isso. Mas vamos lá. Por quê? Porque se você dissesse assim, está com dificuldade do gráfico, vamos tentar entender, e eu já fiz isso com o pessoal de ontem também, eu posso prorrogar para vocês entregarem, inclusive até domingo à noite, que não teria problema nenhum, entendeu? Hoje, antes do final da noite, porque está para entregar hoje, não está? Eu posso ir lá antes do final da noite, antes do término do prazo, e prorrogar para domingo também, desde que, e se quiser também, por exemplo, a Giovana acabou de falar que não tem muita certeza do gráfico. Você sabe que até a data do vencimento, Giovana, você pode ir lá excluir o que você postou, fazer corretamente o que você entendeu melhor agora, e depois postar até a data, que se eu mudar ela até domingo também. O que vocês acham? Eu acho uma boa, professor. Eu acho bom, porque Também aí dá acho. oportunidade para os atrasadinhos também Uhum. fazerem. Porque, querendo ou não, eles têm um tempinho para rever a aula Sim, e sim, refazer. tudo bem? Então Tudo bem. fazemos assim. Então eu vou postar aqui para nós, tá? Vou postar, não, compartilhar, isso é o melhor termo. Eu vou compartilhar então esse Excel que eu preparei com um exercício que é muito parecido, tá? Lógico que não é o mesmo valor, porque senão aí também fazer igualzinho que vocês tinham que postar, né, não teria sentido, tá? Mas se você entendeu aqui, vai ficar fácil. E aí, Giovana, pode inclusive interferindo também e dizer, tá certo, o meu não tá, fiz errado, vou excluir. Depois você altera, faz o final de semana aí também. Tudo bem? Sem problema? Sem Podemos. problemas. Pode ser assim, professor. E aí, quando a gente terminar e não tiver dúvida sobre essa atividade, aí nós iniciamos a unidade 3, até mesmo, só para lembrar vocês, que a unidade 3 nós podemos trabalhar hoje, dia 17, dia 24, que eu acho que deve ser aula presencial, e ainda tem o dia 1º também, antes da avaliação. Então, são 3 semanas para esta unidade 3, tá? Então, acho que dá para a gente trabalhar com calma, não precisa correr. Então, dá tempo da gente deixar esclarecido aqui o gráfico, porque o gráfico, com certeza, ele vai cair nessa primeira avaliação. Tudo bem? Então, compartilhando aqui. Todo mundo está visualizando aí o exercício? Sim. Estou compartilhando a tela que eu acho mais fácil, que aí eu trabalho com o cursor, que você vê meu cursor aqui andando também. Não é isso? Ok? Então vamos lá. Então eu peguei aqui, olha, exercício da unidade de aprendizagem 2, GPO, Gestão da Produção e Operações. Depois de estudar diversos locais, uma indústria chegou a 3 locais viáveis para a instalação da nova fábrica. Então, local A, ou melhor, a cidade A, B e C. Cada uma delas você tem um custo fixo e um custo variável. Custo fixo para a cidade A, 150 mil.
para a cidade B, 300 mil, para a cidade C, 480 mil. Ok? E o custo variável para a cidade A, R$140, não é mil. Cidade B, R$90 e a cidade C, R$70. Lembrando que nós já falamos no início desta unidade, tá? O custo fixo não depende do volume, porém o custo variável sempre depende do volume. Vocês lembram da fórmula que é custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade. Ou, se você preferir, quantidade multiplicado pelo custo variável. Está clara essa fórmula para todo mundo? Então, é essa que nós vamos trabalhar até o fim aqui desse exercício. Tá? E aqui eu coloquei também de uma forma bastante abrangente aqui, ele completo, e lá no exercício de vocês eu fui destrinchando, não é isso? Eu pedi alternativa A, não sei, acho que 7 mil, alternativa B, 9 mil, né? O que é ponto de equilíbrio, não sei, algumas coisas eu fui perguntando, mas aqui eu diz o seguinte, ó, elaborar um gráfico para cada uma das cidades, você vê que é o único gráfico com 3 cidades, A, B e C. Identificar os pontos de equilíbrio, suas quantidades e custos, e fazer a interpretação do gráfico. Tudo bem? Isso nós faremos com toda certeza. Então, o que eu montei aqui? Ó? Eu coloquei as 3 cidades, A, B e C. E aí eu fui aleatoriamente, por conta própria, fazendo de 1.000 em 1.000. Vocês perceberam que os números que a gente dá aqui não é muito quebrado. Então, eu coloquei aqui, como lá, vocês lembram que acho que uma pergunta era de 7 mil e a outra de 9, se eu não me engano. Então, eu fiz aleatoriamente aqui, começando do zero. Entenda que esse tracinho aqui é zero, tá? 0, 1.000, 2.000, 3.000, assim por diante, até 10 mil. O custo fixo eu busquei daqui, ó, tá? São dados do enunciado. Tá vendo? O A, 150. O custo variável da cidade A também, 140. Então, essas duas colunas aqui, a B e a C, todo mundo concorda que ela é igual para todas na cidade A, para toda e qualquer quantidade de peças? Agora, no custo total, quando você vem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade. No caso aqui, quantidade de peças. Então, pega a primeira linha aqui, que é a linha 12. Você vai pegar 140 vezes 0, 0, mais 150 mil, igual a 150 mil. Está claro para todo mundo esse CT, que é custo total? A coluna toda? E assim por diante. Pega o último aqui, ó. Então, você pega aqui R$140, que multiplica a quantidade, que é 10 mil, vai dar 1.400.000. Confere? Mais 150 mil, que é igual a 1.550.000. Tudo bem? Então, pronto, estou calculado aqui. O mesmo cálculo eu fiz para a cidade B e a cidade C. É lógico que cada uma delas com o seu custo fixo e custo variável, que eu vim buscar aqui do enunciado. Ó. Cidade B, 390. Cidade C, 480 e 70. Então, você vê aqui no B. Também eu copiei as peças. Eu peguei do zero e vou mudando de 1.000 em 1.000 até 10 mil. Tá? Então, 300 de custo fixo para a cidade B, que é comum para toda essa cidade. E o custo variável, que também é comum para todas as quantidades. A única coisa que o custo total é o custo variável multiplicado pela quantidade de peças mais o custo fixo. Tá vendo? 90 vezes 0, 0. Mais 300 mil igual a 300 mil. E assim por diante. Tudo bem? A mesma coisa eu fiz na cidade C. Busquei aqui, ó, os dados da cidade C. Custo fixo, 480 mil. Custo variável da cidade C, R$70. Tudo bem? E aí o custo total também repeti, ó, de 1.000 em 1.000, começando do zero até 10 mil. Então, 70 vezes 0, 0, mais 480 mil, 480 mil. Pega o último aqui, ó, 70 vezes 10 mil vai dar 700, é isso? 700 mil. Mais 480 mil, que vai dar 1.180.000. Ok? Tá claro como nós calculamos a cidade A, B e C? Isso tá fácil, todo mundo fez, sem dúvida nenhuma? Uhum, tá, professor. Então tá bom. Por que eu grifei em vermelho aqui, vocês perceberam? O que é isso daqui em vermelho? É exatamente um ponto de equilíbrio entre A e B. Lembrando que ponto de equilíbrio é sempre entre duas cidades e não três. Então, eu faço primeiro entre A e B e depois eu faço entre B e C. Entre A e B, dá para você visualizar que uma mesma quantidade, 3 mil, 3 mil.
eu tenho o mesmo custo, 570 mil, 570 mil. Então, isto é um ponto de equilíbrio, ou seja, uma situação que eu tenho a mesma quantidade de peças, que eu tenho o mesmo custo total tanto para a cidade A quanto para a cidade B. Tudo bem? Agora eu vou fazer o ponto de equilíbrio entre B e C. E aqui embaixo, tá vendo? 9 mil, 9 mil. Então eu sei que com esta quantidade de 9 mil, tanto na cidade B quanto na cidade C, eu tenho o mesmo custo que é 1.110.000. Tá claro? Tá todo mundo visualizando aqui, ó. 1.110. Só que além deste quadro, que eu tenho esta possibilidade aqui, eu também, por isso que eu coloquei O em vermelho aqui, tá? Então vou fazer aqui primeiro de A e B, tá? Então a coluna da esquerda aqui, tá? Não da direita, da esquerda. Então, ponto de equilíbrio entre as cidades A e B. Vocês lembram que na aula passada eu disse para vocês que um ponto de equilíbrio é a diferença do custo fixo dividido, todo mundo entende que esse pontinho aqui é divisão? Dividido pela diferença dos custos variáveis. Tudo bem? Uma observação, pessoal, aqui nunca dá negativo, tá? Por isso que ele não vai dizer, é a cidade A menos a cidade B. Não, é a diferença dos dois custos. Então, eu vou pegar sempre o maior custo. No caso aqui, a cidade B, que era 300 mil, e a cidade A, que é 150. Qual a diferença? Aqui embaixo, 150 mil. Tudo bem? A diferença do custo variável A menos o custo variável B, 140 menos 90, a diferença 50. Ok? Se você tiver com a calculadora fácil e quiser confirmar, 150 mil dividido por 50, que vai dar 3.000 peças. Tudo bem? Olha lá, entre a cidade A e B, o ponto de equilíbrio é uma quantidade que tem o mesmo custo total para as duas cidades. Será que é verdade esta afirmativa aqui, que é conceitual? Vamos calcular para ver se é verdade. Tudo bem? Olha lá, eu coloquei aqui, o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade, que nada mais é do que essa fórmula que apresenta aqui embaixo, concorda? CP, que é igual ao CF mais CV vezes a quantidade. Se você quiser colocar a quantidade primeiro, depois o CV, como é multiplicação, fique à vontade, tá? Não tem diferença. Então vamos lá, CT, vamos identificar que cidade? A que eu quero saber, embaixo eu ponho o B. CT da cidade A, custo fixo da cidade A, 150 mil. Custo variável da cidade A, 140. Vezes os 3 mil. Por que 3 mil? Porque eu acabei de descobrir aqui em cima, tá vendo? Os 3 mil. Primeiro eu multiplico, depois soma, tá? 140 multiplicado por 3, que é igual a 420. Mais o 150, que é igual a 570 mil. Tá vendo em vermelho aqui? Confere aqui, 570 mil. Agora, a cidade B tem que dar o mesmo, e deu, você percebe, né? Então, vem aqui, da mesma forma, CT, CF mais CV, vezes o quê? Só que agora eu vou pegar todos os valores da cidade B, não da cidade A. Custo fixo da cidade B, 300 mil. Custo variável da cidade B, 90. Vezes a quantidade. Que quantidade? Também é de 3 mil que eu acabei de descobrir no ponto de equilíbrio. Então, primeiro eu multiplico 3 mil vezes 90 reais, que vai dar 270 mil. Mais os 300 mil, que é igual a 570 mil. Então, confirma, isso daqui é o ponto de equilíbrio, é uma quantidade que tem o mesmo custo total para as duas cidades. 570 e 570. Volta aqui em cima no quadro, olha lá. 3.570 é igual a 3.570, cidade A e cidade B. Legal? Então, está a teoria provado na prática. Mais ou menos como se fosse a prova real. Agora nós vamos certificar que o ponto de equilíbrio entre a cidade B e a cidade C é uma quantidade de 9 mil e que custa 1 milhão, tem um custo total de 1.110.000. Tudo bem? Eu já tenho nesse quadro aqui, mas eu vou fazer de uma outra forma, ou, tá? Ponto de equilíbrio entre as cidades B e C. Já fiz entre A e B, agora B e C. Ponto de equilíbrio é a diferença dos custos fixos dividido pela diferença dos custos variáveis. Ponto de equilíbrio, vou pegar o custo fixo da cidade C, 480. Da cidade B, 300. Custo variável da cidade B, 90. Da cidade C, 70. Qual a diferença de 480 para 300 mil? 180 mil. Qual a diferença de 90 para 70? 20. Qual a divisão de 180 mil com 20? 9.000 unidades. Ok? Confere aqui em cima, 9.000, 9.000. Legal, até aí está tudo certo. Olha lá.
ponto de equilíbrio é igual a 9.000 unidades em... Só uma observação, pessoal, cuidado que você está dividindo dinheiro por dinheiro e está chegando numa quantidade, que no nosso caso aqui são peças. Tudo bem? É isso mesmo, ponto de equilíbrio, tá? Você vai dividir o custo fixo pelo custo variável, vai chegar numa quantidade, tá? Bom, ponto de equilíbrio é uma quantidade que tem o mesmo custo total para as duas cidades. Então, vamos confirmar, você vai dar 1.110.000. E aqui, ó, copiei lá do lado, ó, custo total, custo fixo, mais custo variável vezes a quantidade. Copiei a fórmula aqui, cidade B e cidade C. Cidade B, custo fixo, 300.000, custo variável, 90. Vezes 9.000, 9 vezes 90, que vai dar 810, mais 300, 1.110.000. Opa, vem aqui, 1.110.000 na cidade B. Agora vamos ver se a cidade C também vai dar 1.110.000. Olha lá, mesma forma, os valores da cidade C, custo fixo da cidade C, 480.000, custo variável da cidade C, 70 reais, vezes 9.000, que é a quantidade que eu acabei de calcular aqui também, ok? Primeiro multiplica 9 vezes 70, 630.000, mais 480.000, 1.110.000. Percebeu que aqui é uma igualdade aqui. Você vem aqui e confere. 9.000, 1.110.000. 9.000, 1.110.000. Então, o ponto de equilíbrio da cidade B e cidade C são essas quantidades e esse custo total. Até aí, tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Enquanto eu tomo uma aguinha aí. Professor, sempre vai ter que ter o valor igual? Porque nos meus cálculos não ficaram, não. Necessariamente. Se não tiver, não é um equilíbrio. Não se encontram as retas, entendeu? Ponto de equilíbrio necessariamente tem que ser o mesmo custo. É a Giovana que está falando? Eu não vejo o nome aqui, Giovana. Será que você fez errado lá? Dá para excluir lá. Então, eu não fiz essa segunda conta aí que você estava fazendo. Mas você fez o gráfico certo também? Eu fiz o gráfico. Hã? Eu fiz o gráfico, mas eu não tinha achado esse ponto de equilíbrio. Ai, não. Cuidado, só lembrando que são outros valores, tá? Não, sim. Tá. Eu só fiz as fórmulas que estavam no PowerPoint. Tá. Vamos lá. Agora, o que eu fiz aqui, pessoal, para facilitar? Lembra que eu disse desde a primeira vez, quando a gente faz um gráfico, para que a matemática ela seja correta, eu preciso fazer no mínimo uma escala. Não precisa ser milimetricamente correto, mas eu preciso fazer pelo menos usando uma régua, os centímetros ali, assim por diante, ok? Então, o que eu fiz aqui? Uma escala na abscissa, onde é a horizontal. Começando do zero, eu fui até o 10.000 e eu coloquei aqui embaixo, ó, 10 pontos de 1.000 em 1.000. Tá claro para todo mundo o que é isso? Tá? E aqui nas coordenadas, onde eu tenho lá na vertical, lá em cima, eu comecei do zero e fui de 10.000 em 10.000. Por quê? Aqui é quantidade e aqui é custo. Lembra disso? O custo total. Então, 0, 10.000 mais 1 centímetro, 20.000. Desculpa, 200.000. Mais 1 centímetro, 300.000, assim por diante. Ou seja, aqui na coordenada eu fiz 12 pontos de 10.000 em 10.000. E o que eu faço? Aqui nessa daqui, ó, na horizontal, eu coloco 3 zerinhos e eu coloco 1 com 3 zeros, você vai ler o quê? 1.000. Coloco 2, você entendeu? Para não poluir muito de números. A mesma coisa aqui também, coloco 3 zerinhos. O primeiro eu vou colocar 100. Como que você vai ler? 100 com mais 3 zerinhos, 100.000. 200 com mais 3 zerinhos e assim por diante. Tudo bem? Essa escala está clara para todo mundo? Ok? Olha lá, olha como ficou o gráfico. Aqui eu fiz na unha. Eu tentei reduzir ontem, mas acho que fica ruim para ler. Então deixa assim. O que eu fiz aqui, ó? Ok? Nesse eixo aqui, que é o das abscissas, ou melhor, abscissa, né, porque só tem uma, ok? A abscissa aqui eu coloquei as peças. Coloquei 3 zerinhos. Comecei do zero, tá? 1, o que você vai ler? 1.000. 2.000, até 10.000. Pronto, não precisa mais do que isso. E aqui, né, no eixo da coordenada, ok? Eu coloquei 12 pontos, tá vendo? Ó? Se você contar 1, 2 aqui, até em cima tem 12 pontos. Coloquei 3 zerinhos, ok? Então 100 com mais 3, 100.000. 200.000, que aqui é custo. Tá vendo? Lembra que eu disse para vocês, para mim fazer uma reta, o que eu preciso? Apenas de 2 pontos, não precisa mais do que isso. Concorda? Estou com a minha régua na mão, eu tenho 2 pontos, eu sigo a minha reta. Pronto.
E eu já tenho todas as cidades A, B e C, eu sei que ela começa com a quantidade zero, eu tenho custo fixo. Lembra disso? Cidade A, 150. Cidade B, 300. Cidade C, acho que é 480. Um pouquinho abaixo do 500. Lembra disso? Aí, como eu calculei aqui em cima, em dois momentos, olha, vamos fazer o ponto de equilíbrio de A e B. Eu sei que é uma quantidade de 3.000 e um custo de 570. Entendeu por que é importante você calcular isso? Então, você sabe que é 3.000 e tem um custo aqui na horizontal de 570. Então, você tem 500 aqui, 600 aqui, o meio é 550, 570 um pouquinho acima do meio, concorda? Pronto. Eu sei que assim, pronto, já não preciso de mais nada para fazer a reta A e B, concorda? Então, a reta A nasce aqui, passa por aqui. A reta B ou cidade B, nasce aqui no 300 e passa por aqui. A hora que você passa aqui, se você fez uma escala mínima que seja, você vai ver que este ponto da reta da cidade B, ele nasce aqui, passa aqui, vai cruzar onde? Aqui também, ó. Por quê? Porque ele é o encontro de 9.000 peças na cidade B com a cidade C e que tem um custo de 1.110.000. Ou seja, 1.110.000 é 1 milímetro acima de 1.100.000, concorda? Uma vez que eu fiz só 1 centímetro entre cada 100.000, 1.110.000 está quase em cima ali do 1.100.000. Concorda? Pronto. Aí eu já tenho a terceira reta. Eu sei que ela inicia com 480 e ela vai passar aqui com um volume de 9.000 peças e um custo de 110 que eu já consegui pontilhar. Eu só fechei aqui para separar a região do A, do B e do C. Mas antes de fechar, eu pontilhei apenas os pontos de equilíbrio. Então, era que nós calculamos 3.000 peças, 570. Assim como 9.000 peças, 1.110.000. O primeiro ponto de equilíbrio é de A e B, o segundo ponto de equilíbrio é de B e C. Ok? E aí, qual é a interpretação que eu preciso e eu devo fazer a partir deste gráfico aqui? Ok? Eu marquei de verdinho aqui, ó. Peguei o lápis colorido do meu netinho aqui, o Guilherme, de 3 anos e meio, e explorei aqui, tá vendo? O lápis colorido dele verde. Você percebe que esta reta A que nasce mais embaixo, ela tem um custo que é menor, ok? Dinheiro aqui, ó, custo. Então, quanto menor é melhor. Lembra desse conceito? Planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima. O que é ótimo dentro das nossas empresas? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos, concorda? Então, o que nós fizemos aqui? A gente visualiza aqui, você vai verificar que esta reta aqui que eu estou passando o cursor, ela está abaixo. Se ela está abaixo, ela é menor do que a reta da cidade B e muito menor do que a cidade C, concorda? Então, o que você pode e deve interpretar visualizando este gráfico aqui? Se eu tiver uma demanda entre 0 unidades até 3.000 unidades, eu vou fazer a minha nova fábrica, o meu novo local, na cidade A. Tá claro? Todo mundo consegue visualizar isso? Tudo bem? Tá, professor. Ok. Agora visualiza o que eu risquei de vermelho aqui, é a cidade B, tá vendo? Que começa com 300.000 aqui, ó. Cidade B. Você consegue visualizar essa região vermelha, que o A e o C têm um custo que é superior a esta região do vermelho, que é a cidade B? Tudo bem? Então, o que eu preciso e devo interpretar? Se eu tiver um volume entre 3.000 unidades e 9.000 unidades, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade B. B, B, que está em vermelho aqui em cima. Tá vendo? E aí, você vem aqui acima de 9.000, olha, você tem o A, o B e o C. Você visualiza que esta reta C aqui, acima de 9.000, tá vendo aqui embaixo 9.000? Acima de 9.000, ele tem um custo que é inferior a este B e muito mais inferior a este que é o A também. Concorda? Então, é lógico que eu parei aqui porque eu acabei cortando aqui. Mas qualquer volume superior a 9.000, com esses custos aqui, eu devo fazer a nova fábrica no local da cidade C. Tudo bem? Agora, é importante você interpretar, porque isso, inclusive, tem na avaliação também. Tá? Se eu perguntar numa avaliação, e se for com 3.000 unidades?
Onde deverá ser a minha nova fábrica? Na cidade A ou na cidade B? Qual é a sugestão dos senhores administradores de empresa, gestores da produção? Sem medo de ser feliz? Chuta aí, Gi. Tudo aí, gente. Qual que é o valor, professor? E pode chutar, não pode chutar na avaliação, né, Léo? Não pode. 3.000 unidades? É, Exatamente com 3.000 unidades. spam. Ele tá. Eu acredito que vá na cidade A. E aí, Léo? Ah, eu vou com a Giovana. Acompanhe. O que significa ponto de equilíbrio? Uma situação que nós temos o mesmo custo, concorda? Então, se a pergunta for com 3.000 unidades, você, como um bom gestor de produção, tomador de decisão, você deverá responder que, com um volume de 3.000 peças, é indiferente você estar na cidade A ou na cidade B. Porém, uma unidade abaixo de 3.000 é a cidade A. Uma unidade acima de 3.000 é a cidade B. Ok? A mesma coisa também se perguntar, com 9.000 peças, onde é melhor a cidade B ou a cidade C? É indiferente. Tanto é que é verdade que, olha, nós calculamos aqui, é o mesmo custo. Se é o mesmo custo, meu amigo, não tem diferença, concorda? Por isso que chama-se ponto de equilíbrio. Então, esta situação é uma situação de equilíbrio, que vocês vão aprender com o meu amigo Vitor lá, que todo mundo chama, fala que é meu filho, tá? Lá em finanças também, a partir do momento que você passa a ter o lucro, né? Quando você constitui uma empresa, você sabe que até você chegar num determinado volume ali de vendas, de produção ali, você está cobrindo os custos. Porém, a hora que você atinge o seu ponto de equilíbrio, a partir do ponto de equilíbrio você tem lucro. Antes do ponto de equilíbrio você tem prejuízo. E exatamente no ponto de equilíbrio é uma situação onde as receitas se igualam com as despesas. Então é uma situação de igualdade. Esse é o objetivo do ponto de equilíbrio, é você tomar uma decisão antes ou depois. Tudo bem? Outra observação importante também. Você consegue visualizar que, se você pegar a cidade A, que é verde, e a cidade C, que está em azul, eu tenho um ponto de equilíbrio aqui também, ó, onde eu estou com o cursor, dá para visualizar, ok? Porém, você concorda que este ponto de equilíbrio não é um ponto de decisão? Por quê? Porque se você descer a reta aqui, ó, vai dar próximo de 4, 4,5, coisas... 4 não são 1.000, né? 4.500, mais ou menos, tá? Porém, abaixo dela você tem a cidade B, que está em vermelho, que tem o menor custo, concorda? Então, este ponto aqui entre A e o C é um ponto de equilíbrio, porém não é um ponto de decisão. Está claro isso para todo mundo? Ok? Então, é um ponto de equilíbrio, mas não é de decisão. Por quê? A decisão entre 3.000 e 9.000 é a cidade B, ok? E não entre A e C. Não toma decisão porque o custo dela está superior. Tudo bem aí? Dúvidas, questionamentos, angústia? Professor, você pode voltar só para eu ver a fórmula que você usou para achar o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio. Esta aqui? Não, essa eu fiz. Acho que é essa. Não, é a de baixo. Isso. Se vocês quiserem também, esse material que está aqui, eu posso colocar em PDF e disponibilizar lá no AVA para vocês também, sem medo de ser feliz, tá? Obrigada, professor. Ó, dá uma olhadinha aqui agora. A interpretação que eu peço para vocês é você ler o gráfico e interpretar. Por que isso é importante para o aluno? Porque, inclusive, eu montei um gráfico e deve ter umas 10 perguntas num único gráfico para você responder o que é verdadeiro, o que é certo, entendeu? Então, em cima de um gráfico. Se o aluno consegue ler e interpretar o gráfico aqui, ele vai responder com toda a propriedade. Então, por isso que eu coloquei até em vermelho alguns números aqui, ó. Podemos interpretar pelo gráfico que, se essa indústria, e com esses custos, quando tiver uma venda de peças de até
todo mundo entende que até é menor do que 3.000, concorda? Unidades, deverá ter a sua localização na cidade A. Se tiver uma venda de peças entre 3.000 e 9.000 peças, deverá ter a sua localização na cidade B. Confere o vermelho aqui, ó. Cidade B, entre 3.000 e 9.000. Só estou interpretando o que está aqui no gráfico, tá? Cidade B. E se for acima de 9.000 peças, deverá ter a sua localização na cidade C. Visualiza 9.000 peças, está aqui, ó. Ok? A região do azul está a cidade C. Ok? Que é o que eu escrevi aqui para vocês. Tá? Agora veja lá a observação que eu acabei de perguntar para vocês. Ó. Se for exatamente com 3.000 unidades de peças, poderá ficar nas cidades A ou B, conforme o gráfico que você está visualizando, custo e prova real. Nada mais é do que a prova real que nós fizemos aqui. Provamos 570 e 570, percebe? Então a prova real está aí. Ok? Para as duas cidades, são custos idênticos, vírgula. E se for exatamente com 9.000 unidades de peças, poderá ficar nas cidades B ou C. E também, conforme o gráfico, a gente consegue visualizar custos de prova real, que é de 1.100.000 para as duas cidades. São custos idênticos. Então, conforme nós calculamos aqui também, ó, tá vendo? 9.000 peças, custo idêntico à cidade B e a cidade C, 1.110.000. Tudo bem? Tá clara a interpretação? Ok? Tá sim, Tá sim. professor. Bom, então podemos dar por encerrado e eu quero que eu mudo para o domingo e posto também para vocês lá? Por favor, professor. Ok, ok. Peraí. Vamos ver você aqui. Vamos lá. Cadê? Material, situação, problema, tá? Editar. Vamos ver como que é. Como que a gente faz isso? Olha lá. Tá vendo? Vocês estão visualizando aqui minha tela, né? Para resolver a situação, problema. Tá vendo? Tem aqui que eu mandei. Aí tem aqui uma atividade. Aí eu não vou mudar o que está escrito lá, tá? Mas aqui é permitido. Então eu venho aqui, ó. Eu mudo. Em vez de 17, domingo é. Cadê? É Professor, eu 19. acho que essa daí é a atividade 3 da Ah, unidade 3. obrigado, É obrigado, que eu tô vendo a data de limite aí de 3 de outubro. obrigado. Isso, eu venho. Mas é bom para você conhecer. Olha lá, vem aqui no 2, ok? Olha lá, estou no 2, agora sim. Aí eu venho aqui, acho que mais ou menos como vocês brincam aí também, ó. Atividade É. 2, editar, ok? Estou editando ela. Olha lá, para resolver a unidade 2. Estava até escrito lá, né, Léo? Eu que não li Uhum. também, já fui direto. Isso, essa aqui é dia 3, então. Permite a partir do dia 3, entrega dia 17. Então eu vou mudar para 19, tá bom? 19, domingo? Tá ótimo. 19, vou deixar no mesmo horário de 3h55. Data limite você tem que confirmar que é 19 também. E aí é lógico, né? Eu só vou poder avaliar depois do dia 20. Depois, não quer dizer que é necessariamente dia 20. Pronto. O resto eu não vou mudar em nada, tá? Salvar, pronto. Ok? Agora eu vou criar também aqui, nessa mesma unidade aqui, também um arquivo, ok? Ver aqui, adicionar uma atividade, ok? Ver aqui arquivo, ok? Então, exercício, pode ser exercício, livro, resolvido. Opa, equilíbrio, faltou um acento aí, né? E aí, exibir para o aluno visualizar. Acho que eu já tenho um aqui que eu coloquei em PDF, produção. Como que eu chamei? Exercício, atividade 3. Será que é essa daqui? Não.
Equilíbrio está em PDF. Salva mais. Aqui, ó. Ponto de equilíbrio, Excel, atividade 3. Ok, eu chamei de atividade 3, tá? Ok, enviar. Pronto, já está lá. Então, vou salvar, ok? Eu vou colocar junto com meta material, tá? Tudo bem? No finalzinho aqui, depois do Saga, pode ser? Ou prefere junto com a situação problema? Fala aí, Léo, sugira? Ah, professor, eu acho que pode ser junto com a situação problema, né? Porque aí Melhor, fica. tá mais A fácil. galera não confunde. Então, vamos lá. Isso, pronto. Vou deixar mais ou menos ordenado aqui também. Pronto. Então, você vai abrir a hora que você for situação problema. Você tem ele para resolver, entregar, que eu acabei de mudar. Esquece o que está escrito aqui dia 17, que eu já configurei lá para 19, tá? Então, não se preocupa aqui, que lá já está configurado e aqui tem ele aqui resolvido. Exercício do ponto de equilíbrio resolvido, ok? Só clicar aqui, você vai abrir ele em PDF. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltamos para a unidade 3, ok? Agora sim, tá? E aí, bom, então eu vou compartilhar agora o PowerPoint da unidade 3, tudo bem? Então, só para a gente voltar aqui um pouquinho na unidade 3, olha lá. A gente vai falar sobre gestão da produção e operações. Cadê você? Está aqui. O tema dessa unidade 3 é capacidade de produção, aspectos de produtividade e tecnologia de processo de produção. Ok? Bom, qual é a meta desta unidade? Vamos ver se a gente consegue cumprir. Deixa eu editar aqui, que é melhor para visualizar também do que ele corta um pedaço aqui para mim, tá? Então, olha lá. O que espera aqui no final desta unidade? Ao final dessa unidade, espera-se que o discente seja capaz de entender os diferentes tipos de capacidade em uma empresa e conseguir determinar a quantidade de máquinas, mão de obra necessária para o desenvolvimento das operações produtivas. Também capacitar o aluno a desenvolver a capacidade de produção nas empresas e adequar às suas demandas. Estabelecer e entender os ganhos e métodos e utilizar os diferentes modelos e indicadores de produtividade. O aluno deverá desenvolver e mostrar interesse por melhores métodos de trabalho e processo de produção, com o objetivo de obter melhoria da produtividade com o menor custo possível. Percebeu que nós estamos voltando para o conceito de produção, hein? Menor custo, tá? Né? O menor custo e a maior lucratividade. Expressar o conceito de tecnologia de processo de produção também. Diferenciar as dimensões da caracterização da tecnologia de processos de produção. Identificar os principais critérios para avaliar as tecnologias de processo de produção. Ok? Então, essa daqui é o que se espera desta unidade 3. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a unidade. Tá? Então, deixa eu deixar, acho que fica maior, mais fácil para visualizar, não fica? Ok? Todo mundo está visualizando aí, unidade 3? Ok? Sim, professor. Tá. Ô, Léo, me ajuda aí, quando for 9 horas, a gente para um intervalo de 15 minutos, ok? E até mesmo que a Ok. gente correr com essa unidade, porque a gente tem aí três semanas para trabalhar, apesar que uma semana eu estou trabalhando com o pessoal da Lapa o gráfico, porque muita gente está com dificuldade, tá? Então eu não sei o que vocês acham, mas a gente pode trabalhar na aula prática o gráfico com vocês aí na Paulista também. Tudo bem? Aí vocês direcionam melhor olha, a maior dificuldade para a gente poder trabalhar na aula presencial, ok? Bom, conforme já dizemos aí, essa unidade 3 a gente vai trabalhar sobre capacidade de produção, aspectos de produtividade que nós já aprendemos em unidades anteriores também, que tem uma grande diferença de produção e produtividade. Produção é apenas um número e produtividade é utilizar ou produzir, ou, né, cada vez mais utilizando menos recurso, menos matéria-prima, menos energia, menos mão de obra, ou seja, você gerar um output maior do que o input. O que entra, né, é menor do que o sai, ou o que sai é maior do que o entra, então ganha em termos de produtividade. E também tecnologia de processo de produção também, que a gente vai trabalhar no finalzinho, e usando sempre o Saga. Não sei se alguém já deu uma olhadinha,
Tem, inclusive, material do Saga também lá, tá? Tem um material do Saga que ele sugere você fazer algumas atividades, mas é apenas uma sugestão e é muito boa, porque está muito bom o material também, e todos nós, professores, estamos utilizando nas avaliações, ok? Mas este é um ponto que você tem direito na nossa disciplina, e eu acredito que na maioria das outras disciplinas, é a situação, o problema que o professor coloca e marca a data, conforme essa daí que nós marcamos data e mudamos para vocês entregarem, ok? Então, aquela lá você pode fazer, mas não é obrigatório, e se você fizer, não vale ponto. Mas vale como estudo e vai ajudar muito na avaliação também. Tudo bem? Ó, vamos lá. E aqui, como que ela está destrinchada, esta unidade, ok? Fatores determinantes da capacidade de produção, capacidade ociosa, que a gente vai trabalhar, tem um gráfico aqui que mostra, né, que hoje é um custo muito alto para as empresas, né, manter a ociosidade, porque você tem um custo fixo, que independente de você ter a ociosidade da sua empresa, você já tem aquele custo. Então, é importante as empresas verificarem e analisarem, e cabe ao gestor de processo da produção tomar essa decisão. Capacidade ideal, capacidade supondo a expansão, que a gente sabe que volta e meia, a economia volta a crescer, a sua empresa volta, né, a produzir mais, e aí a gente precisa projetar aí para fazer um layout, uma capacidade de produção aí que seja para 5, 10 anos no mínimo também. É o esperado. Apesar que hoje é muito dito também que aquela empresa que tem uma maior facilidade em se flexibilizar e atender à demanda de mercado é aquela que melhor sobrevive. Mas não dá para a gente ficar toda hora, compra uma máquina, dispensa uma máquina, melhor, muda o layout. Então, acho que a gente tem que fazer alguma coisa para que atenda aquela necessidade. Talvez o que excede a gente faça terceirização, né? Ou quando não tem uma demanda, talvez a gente consiga produzir para manter estoque. Mas, lembrando que nós já falamos na primeira aula, se você pegar a maioria dos autores da nossa área de logística, de produção, eles vão dizer que estoque é um recurso muito ocioso, mas que eu preciso manter quanto? O mínimo necessário. Por quê? Porque ele custa muito caro na minha empresa. Então, eu preciso manter só aquilo que eu preciso. E isso já vem a favor do conceito da produção do toyotismo, da produção enxuta, né, do modelo japonês, dos orientais que nós aderimos aqui no Brasil, com as nossas características, os nossos comportamentos, que é muito diferente dos nossos amigos orientais, que nós já comentamos também na unidade 1, mas é importante conhecer isso também, ok? A capacidade do sistema, que a gente vai aprender a calcular aqui, a eficiência do sistema também, ok? Determinação das necessidades de equipamentos, nivelamento dos fatores de produção e também expressar o conceito de tecnologia de processo de produção. Também diferenciar as dimensões da caracterização da tecnologia de processo de produção. E, finalmente, identificar os principais critérios para avaliar as tecnologias de processo de produção. Principalmente esses 3 últimos tópicos aqui do conteúdo, nós exploramos muito o conteúdo do Saga, tá? Então tem um livro que é curto lá depois a gente vai voltar no material do Saga também, para todo mundo se habituar. É um livro que você abre lá e fala, nossa, tem 12 páginas para me ler, calma. Você vai perceber que a primeira página, 1 e o 2, é a capa do livro, a última é a bibliografia que ele indica, e está em letras grandes também, a página é pequena também para você ler, em 10 minutos você lê o livro inteiro, com 15, 16 páginas aí também. Tudo bem? E aí, finalzinho aqui, eu indiquei para vocês também um material que está lá no YouTube, tudo vídeo curtinho, de 5, 10 minutinhos lá, para você dar uma olhadinha lá antes da aula também, para ter uma noção. Então, aqui tem um material que está lá, gestão da produção e logística, projeto de capacidade produtiva. Tudo bem? Então, esse é o conteúdo desta unidade 3, com aqueles objetivos e metas que nós temos para trabalhar. Tudo bem? Bom, a gente inicia com uma definição do nosso amigo Corrêa, ok? Que foi de 2007. Mas se você pegar outros autores aqui, eles vão usar muito essa definição aqui também, que é a capacidade de produção da minha empresa, tá? Ou de qualquer que seja a empresa. Ele vai dizer que é o volume máximo potencial de atividade de agregação de valor que pode ser atingido por uma unidade produtiva sobre condições normais de operação. Tá? Então, não é de hora extra, não é a todo vapor, então é nas condições normais. E quando ele fala agregação de valor, vocês lembram que a gente trabalhou na unidade 1 também? Eu disse para vocês que a gente sempre tem como pré-requisito as unidades anteriores, ok? Na unidade 1 nós trabalhamos também que
toda empresa de gestão da produção, ela vai pegar uma matéria-prima ou que seja um processo de um serviço e ela vai transformar num produto ou num serviço acabado com a maior utilidade, concorda? Com maior valor. Por isso que aqui o próprio autor vai definir, dizendo que capacidade produtiva é uma atividade que agrega valor. É lógico que toda empresa ela quer pegar uma matéria-prima, agregar um valor e passar para frente para o cliente com o maior valor e até mesmo para poder manter a lucratividade, que também toda empresa tem esse objetivo, é lógico. Ok? Eu acho que é uma definição bastante legal, bastante interessante para a gente pensar. E aí aqui ele já dá que você tem que pensar em mão de obra, você tem que pensar em máquina, você tem que pensar em espaço físico. Espaço físico, principalmente em termos de layout, que nós já trabalhamos na unidade 2, lembra disso? E hoje nós já vamos fazer alguns cálculos, inclusive de máquinas necessárias aqui também, tá? E mão de obra também, pode ter certeza que acho que essa unidade, não sei se até o fim tem, mas tem algumas atividades, mas nas outras unidades, eu vou pegar como pré-requisito aqui e a gente vai calcular a mão de obra. E eu me lembro de um exercício que eu dou muito, inclusive, eu vou adaptar o de vocês da Paulista aí, tá? Nessa disciplina. Que eu já disse para vocês que eu estou dando aula na Paulista pela primeira vez. Eu tinha um curso aí que eu coordenava que era de logística, mas aula realmente a primeira vez. Então eu sempre colocava que era a lanchonete da Campus Sal. Então agora eu vou dizer que é a lanchonete da FEPAC aí na Paulista, que tem uma lanchonete lá embaixo que eu já até usei e consumi lá também, ok? Então é mais ou menos assim, só para você poder entender, né? Como que nós vamos dimensionar aqui uma capacidade produtiva de mão de obra. Imagine que você tem uma demanda ali num pico das 6h30 até as 7h30, que é o horário do início das aulas, ok? De 100 sanduíches. E uma pessoa, para produzir um sanduíche, ela frita um hambúrguer de um lado, ela gasta um tempo. Ela vira um hambúrguer do outro lado, ela gasta mais um tempo. E ela coloca o queijo, ela faz a montagem do hambúrguer no pão e coloca e te entrega mais um tempo. Então, essa rotina, que é uma atividade de produção bastante simples, que você consegue visualizar, você consegue entender, é lógico, 2, 3 operações, só para você poder ter noção, mas você consegue dimensionar aqui, neste período, com este tempo, quantas pessoas essa lanchonete precisaria para atender essa demanda nesse pico que estou chutando aí das 18h30 até 19h30 para 19 sanduíches quentes. Percebeu? Então é uma coisa muito simples, mas que a gente consegue calcular e verificar. E hoje a gente já começa a trabalhar com alguns conceitos, também fator tolerância, tá? Então o tempo que você tem ali, que são alguns tempos diferentes um do outro também, que a gente precisa calcular e verificar também. Tudo bem? Então só para dar como introdução ali, para a gente poder entender o que a gente vai trabalhar em mão de obra, em termos de máquina, em termos de espaço físico. Espaço físico, principalmente o layout, que nós já trabalhamos na unidade 2, máquina que nós iremos trabalhar nessa unidade, e possivelmente mão de obra, se não der tempo nessa unidade, a gente trabalha nas unidades futuras também. Ok? Bom, o que ele diz aqui no início? Olha lá. No que se refere à estratégia de produção e operações, que é a nossa disciplina, a previsão de vendas é importante. Quando eu grifei aqui previsão de vendas, sabe o que eu lembrei? Vocês lembram da unidade 1, que a gente tinha que fazer um bolo, lembra disso? Tinha que fazer bolo e eu disse. A primeira coisa que eu chamei a atenção de vocês e na correção foi mais ou menos assim também, que a primeira coisa que você tinha que ter é o pedido. Porque se você não tem um pedido, que nada mais é do que uma previsão de vendas, como você sabe o que você vai comprar? Como você sabe o que você vai produzir? Como você sabe que você vai precisar de mão de obra? O que você sabe que você vai precisar de maquinário? Então, se eu tiver que fazer um bolo de 100 quilos, estou chutando aí, eu acho que não dá para fazer num bolo convencional em casa, concorda? No forno convencional de casa. Eu preciso praticamente de um forno industrial. Se o noivo, da época da pandemia, tem apenas 20 pessoas e quer um bolo de 2 quilos, tranquilamente eu faço num forno convencional de uma residência, concorda? Então, tudo isso você percebe. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é o quê? Uma previsão de vendas. Né? E a gente sabe que hoje as empresas, cada vez mais ela precisa dessa previsão de venda, mas volta e meia aparece alguma coisa de última hora que a gente precisa resolver também. Então, o quanto a gente tem que estar sempre antenado a isso também. Olha lá, a previsão de vendas
é importante devido ao fato de permitir a determinação dos fatores de produção que devem estar disponíveis, como as quantidades de mão de obra e máquinas para atender aquela demanda, ok? É o exemplo que eu dei do bolo aí, né? Dependendo do tamanho do bolo, eu não vou dar conta sozinho. Eu preciso de alguém para me ajudar. Dependendo do tamanho do bolo, eu preciso comprar não 1 quilo de farinha, preciso comprar 10 quilos de farinha, preciso comprar, sei lá, 30 ovos, não só uma dúzia de ovos, que não vai resolver, não sei, dependendo do tamanho. Então, você percebeu? Então, essa previsão de vendas vai te ajudar muito. Bom, assim, uma vez que a previsão de vendas foi preparada, a tarefa seguinte é transferir tais dados para a demanda dos fatores de produção. E aí que o nosso amigo Corrêa define o que é capacidade produtiva aqui, então. Tudo bem? Está clara essa definição? Se a gente cobrar numa avaliação, tranquilamente, com as próprias palavras, não precisa ser com a do Corrêa, mas que define potencial de atividade que você vai agregar valor e que pode ser atingido por uma unidade produtiva sob condições normais de operação. Porque se você vai dizer, mas capacidade produtiva é aquilo que eu trabalho a todo vapor, que eu trabalho com hora extra. Não, em condições normais. Hora extra, o próprio nome já está dizendo que é hora extra. E se eu tiver uma ociosidade da produção também, eu sei que está custando muito caro eu ter ociosidade. Então, isso é importante a gente ter esse conceito em mente aqui como gestor de processo produtivo. Ok? Seguindo, olha lá. Já tem uma atividade aqui para a gente brincar e entender, ok? Bom, olha lá. Uma indústria quer produzir pinos metálicos cônicos e tem previsão de 6.000 peças para o próximo período. O engenheiro de processo, neste momento, você é um engenheiro de processo, tá? Aquele que colocou engenheiro pode ser um administrador de processos. Estudou a peça e determinou quais operações são necessárias. O tempo de cada operação, a sequência de operações e também como o equipamento deverá ser operado, que é a velocidade do corte, a profundidade, etc. Tal estudo está resumido na seguinte tabela. Então, eu tenho aqui o equipamento, eu tenho o material e tem também a mão de obra. Lembra desses três aqui? Volta um pouquinho lá. Mão de obra, máquinas, né, espaço físico também. Então, neste caso, eu tenho equipamento, material e a mão de obra. Tudo bem? Então, necessidade para essas 6.000 peças. Olha lá. Se eu usar serra, eu preciso de 4 minutos. Se você pegar os 4 minutos aí, né, e multiplicar pelos 6.000 peças aqui, ok? E depois dividir por 60 minutos, porque tem minutos, eu tenho horas. Todo mundo tem essa facilidade, não tem? Veja lá. Se alguém tiver com a calculadora fácil e quiser calcular, pega aí 4 minutos vezes 6.000, agora divide pelos 60 minutos, você vai chegar nas 400 horas. Tudo bem? Eu tenho também o equipamento que é o esmeril. Em cada peça eu preciso de 6 minutos, para 6.000 peças. Então, 6 minutos, ou seja, 6 vezes 6.000, dividido por 60 minutos, que é o que tem 1 hora, eu vou chegar nas 600 horas. Tudo bem? E eu tenho também, eu preciso de um equipamento chamado torno. E cada peça precisa de 20 minutos de torno. Então, eu vou pegar os 20 minutos que cada peça consome, multiplicar pelas 6.000 peças, dividir pelos 60 minutos, que é o que tem 1 hora, eu vou chegar a 2.000 horas. Tudo bem? Então, material, olha lá. O material, ele diz que eu vou usar uma barra de aço SAI, que eu não sei nem o que é essa especificação, mas uma barra de aço SAI é o tipo dela, 1040, de 1,5 polegada, né? Aspas aqui 2 vezes é polegadas. Ok? Número de peças, olha lá, necessidade de peça, 4 polegadas para cada uma das, tá? E aí eu vou ter 101 barras. Por quê? Porque depende do tamanho aqui, tá? Ela de meia polegada, mas ele não me diz a informação, qual é o comprimento dela. Porque ele dá essa informação ali da frente também, então você tem essa preocupação só. Então, por isso que ele está dizendo que ele vai consumir, ele precisa aqui de 101 barras. Tudo bem? Bom, a mão de obra. O que é uma mão de obra? Um operador de serra, ele gasta 2 minutos, ok? Então, também você pode fazer o mesmo cálculo aí, com as 6.000 peças, dividir, tá? Eu vou chegar a 200 horas, tudo bem?
Um operador de esmeril, ela tem o da serra, o esmeril e o torno. O operador de esmeril, em termos de mão de obra, ele gasta 3 minutos. Então, você pega os 3 minutos, multiplica pelas 6.000 peças, divide pelos 60 minutos, que é o que tem 1 hora, você vai chegar numa conclusão que você precisa de 300 horas para o operador de esmeril. Tudo bem? E agora você tem o operador de torno, tá? Do torno. Tá? Ele precisa, para cada peça, 10 minutos. São 6.000 peças, multiplica, divide pelos 60 minutos, que é o que tem 1 hora, você vai precisar de 1.000 horas para o operador de turno. Tudo bem? O que está em vermelho está claro, se você precisar calcular aqui, capacidade de horas, necessidade por hora, ok? Então, seguindo aí. Se tiver dúvida, gente, dá um grito aí também, tá? Bom, aqui ele fala ele diz como calcular aqui, para que você não tenha dúvida, tá? O cálculo do volume de horas necessário é obtido como, por exemplo, 4 minutos multiplicado, todo mundo entende que esse sinal tem multiplicação, por 6.000 peças, o resultado você divide por 60 minutos, que é o que tem 1 hora, que é igual a 400 horas na serra, que é o que deu de resultado. E assim por diante você pode fazer nos outros, tá? E aí ele coloca a observação aqui, ó. Apesar de o cálculo para a quantidade de horas ser matemático, este irá depender do comprimento das barras conforme o fornecedor, ok? Porque como ele não tem comprimento, pode ser que seja maior ou menor, às vezes ele gasta mais tempo ou menos tempo também, então tudo isso você precisa estimar melhor e mais real que esteja na sua empresa. Mas aqui é para a gente ter uma noção de como fazer o cálculo também, como gestor de processo da produção, ok? A demanda gerada por estes fatores de produção é encontrada multiplicando-se as exigências unitárias pela quantidade de peças prevista nas vendas, que no caso também é 6.000, ok? Assim será necessário capacitar a empresa, isto é, colocar à disposição pessoal e máquinas um arranjo físico suficiente para obter 400 horas de serra, 2.000 horas de torno e 300 horas de operador de esmeril. Como, por exemplo, se você voltar um pouquinho aqui, ó, ele está dando esta informação aqui, tá vendo? Então, você precisa de 200 horas do operador de serra, só que ele inverteu aqui, ele diz primeiro 1.000 horas de torno e depois as 300 horas de esmeril, ok? Seguindo aí. É importante observar que esses dados não fornecem informações sobre mão de obra indireta. E a gente sabe que tem na fábrica mão de obra indireta, concorda? E que tem um custo que é praticamente fixo, né? A direta você vai ter se você produzir, se você distribuir, se você comprar. A indireta, meu amigo, se não produziu, você já tem ela também. Como manutenção da fábrica da empresa, ou manuseio de materiais, por exemplo, ou custo do supervisor também, que ela é indireta, e assim por diante. É usual aplicar certa porcentagem, baseado na experiência passada, ao volume de horas de trabalho diretas, a fim de obter as horas de serviço indiretas que serão necessárias. Então, isso é comum e habitual pelas empresas. Olha, a hora direta que eu tenho custa tanto. Então, eu vou colocar 20% de custos indiretos. Tudo bem? Então, é comum. Estou chutando 20. Tá? Cada empresa tem uma característica, uma necessidade e uma porcentagem. Tá? Então, só para você saber como será calcular. Pronto. Agora nós já temos aqui um conceito de capacidade ociosa. Acho que tem mais um. Opa, isso. Pronto, agora vieram os 3. Olha lá, capacidade ociosa. Veja aqui. Olha pelo gráfico primeiro, depois a gente lê para poder entender. Então, o que está em verde aqui é a minha produção. Então, a gente tem uma sazonalidade, concorda? O que é sazonalidade? Uma variação do pico de produção. Uma hora aumenta, outra hora baixa, aumenta, assim por diante. Então, o que está em verde aqui é a minha ocupação, é aquilo que realmente eu estou produzindo. O que está em amarelo é minha capacidade ociosa. Ou seja, num determinado período, ó, está em amarelo aqui é ocioso. No próximo período já é menor. No terceiro já é maior. No quarto é tão grande, no quinto maior, no sexto também, tá vendo? E aí a capacidade da fábrica é o que está nessa linha vermelha. Ou seja, o ideal, se eu tenho um custo fixo ali, é que eu trabalho ela com a capacidade da fábrica, a capacidade máxima que eu tenho. Ok? Que é a definição que nós fizemos, que numa situação normal, você trabalha nesta linha vermelha, ok? Que é a capacidade fabril. Vermelha, roxa, sei lá, tem uma cor meio vermelha mais escura aqui do que esse vermelho, concorda? Ok? Mas nem sempre isso é possível. Então é importante
que o gestor de processo produtivo conheça essa capacidade para você trabalhar, porque o custo fixo, independente da quantidade produzida, você tem. Então, quanto mais você estiver no limite da sua capacidade da fábrica, mais você está consumindo o seu custo fixo, ok? E não o custo variável. Olha lá, como o título indica, capacidade ociosa é a parcela da capacidade disponível que não está sendo utilizada, ok? Então, ela é ociosa. Este amarelo aqui está em ociosidade, ok? Então, o ideal é que você produza nessa capacidade também. Esta capacidade ociosa constitui um fator negativo, pois dela resultam custos fixos que necessariamente devem ser absorvidos pela produção efetiva. Ou seja, se eu produzo esta quantidade ou esta, eu tenho um custo fixo. Imagine neste pico aqui, que é uma das menores aqui, essas duas situações, onde eu estou com o cursor aqui e aqui, eu produzia metade da minha capacidade de fábrica, concorda? E meu custo fixo, ele mantém o mesmo. Então, você concorda? Que eu absorvi com essa produção efetiva, que foi menor, o meu custo fixo, que é igual para todas as etapas do período aí também. Ok? Entenderam porque é interessante você trabalhar sem capacidade, usar a capacidade ociosa também? Ok? Porém, tem algumas observações. A capacidade ociosa pode surgir do planejamento de quantidades, pois a validade dos dados de mercado é, por vezes, questionável, uma vez que, na prática, surgem variações que podem dar origem a excessos ou a falta de capacidade em função de mudanças de conjunturas. Então, a gente sabe que o Brasil está numa situação meio crítica, volta e meia, você projetou produzir, projetou vender, e seu cliente não tem condições de comprar, porque está em uma situação meio crítica de pandemia, está quebrando a empresa dele. Então, olha lá, este fator é visto principalmente em períodos de recessão, que, aliás, é o caso que nós estamos vivendo no presente momento, concorda? Pois dificilmente seria possível aumentar os preços para cobrir o aumento dos custos decorrentes em função da redução de volumes. Okay? Dá para a gente fazer... Lembra que eu disse para vocês que numa política de estoque também, a gente deve manter o estoque o mínimo necessário, mas não pode faltar para o cliente. Então, é o mesmo conceito aqui na produção. Eu devo produzir o mínimo necessário para atender o meu cliente. Mas se eu produzir em excesso e ficar mantido em estoque, tem um custo muito elevado. Mas, se faltar para atender o meu cliente, pode ser que ele corra no meu concorrente, porque ele vai encontrar o produto e talvez mais rápido, talvez um custo menor, uma velocidade de entrega maior também. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem que trabalhar. Olha aqui, por que é importante a gente entender o ponto de equilíbrio, ok? Agora, já vamos pensar e refletir aqui em termos de ponto de equilíbrio, ok? Vamos para o gráfico. O gráfico, ou o infográfico, se vocês preferirem, eu acho que ele te dá uma noção muito melhor do que a parte conceitual. Mas vamos lá. Lembra dessa linha, vamos começar pela linha azul, aqui, pontilhada, onde eu estou com o cursor. O que é isso daqui? É custo fixo, ok? Ah, desculpa. É o custo variável, tá? E este verdinho aqui é o nosso custo fixo, ok? E este azul aqui é a somatória do custo variável do custo fixo, tá? Então, você percebe que, se eu for andando com essa linha azul grossa aqui, ó, eu chego nesse P aqui, que é meu ponto de equilíbrio, onde eu tenho em vermelho as minhas vendas. Lembra que eu disse para vocês que nós estamos calculando em ponto de equilíbrio para tomar uma decisão onde, em qual cidade eu devo montar o meu negócio, né, a minha produção. Mas você vai aprender com o professor Vitor que o ponto de equilíbrio em termos de custo é aquele momento que, a partir daquele volume, você passa a ter lucro. E antes daquele volume, você tem prejuízo. Então, se você visualizar aqui neste gráfico, está vendo onde está pontilhado aqui, que está a palavrinha P aqui de ponto de equilíbrio, ok? Anterior a ele, o que está em azul, está superior ao vermelho, que é vendas. Então, até aqui eu tenho o quê? Prejuízo. A partir daqui que eu tenho lucro, ok? E o que aconteceu nesse ponto aqui, ó, dessa ruptura aqui, ó? Tá vendo? Eu tenho uma expansão, né, justificada. Então, compro uma ou mais máquinas de alto custo. Aumento substancial a área de fábrica. O que acontece no meu custo, ó? Percebeu que o custo verde aqui, que ele vinha aqui, ó, tá vendo? Custo fixo aqui, ó, ele pulou aqui para cima.
Então, a partir de agora, o meu custo se elevou. Ou seja, a somatória deste pontilhado aqui, mais este verde, vai para esse azul a partir daqui. Então, você percebe que uma vez que ele subiu para cá, o ponto de equilíbrio passa a ser nesse pelinho aqui, que é o próximo ponto de equilíbrio, após a expansão justificada aqui que eu tive. Ok? Se você visualizar, aqui ele não diz em termos de quantidade. Então, aqui é quantidade e aqui é dinheiro, custos, ok? Se você visualizar aqui, vamos chutar que aqui seja 1.000, você percebe que este novo ponto de equilíbrio aqui é mais do que o dobro desta quantidade, tá? Ele deve ter em torno de 2.500, 2.800. Estou chutando aqui, não tem quantidade. Tá? Mas se aqui é 1.000, o dobro vai dar mais ou menos aqui vai dar próximo de 3.000. Então, 2.800, 2.500 é onde eu vou ter um novo ponto de equilíbrio, que a partir daí é que eu começo a ter lucro, ok? Por quê? Porque agora eu adquiri um produto, ou um maquinário novo, ok? É lógico, aumenta o custo aí. Tudo bem? E aqui é o que ele explica aqui em cima também, depois você lê com calma, tá? Que ele vai dizer, olha, a conveniência econômica deve ser observada quando se deseja expandir a capacidade instalada, com vista a maiores possibilidades de vendas. Você percebeu que a venda está aumentando, então eu não tenho problema também de comprar um equipamento, porque de repente, se eu continuo aqui com esse ponto de equilíbrio aqui, ele passa a ser um limitador para que este aumento de vendas continue, concorda? Então, às vezes, é um investimento, e como diz aqui, é uma expansão justificada, concorda? Por quê? Porque a venda continua sendo acentuada, então vai justificar. Quando ocorre uma expansão do processo produtivo por simples acréscimo de uma ou mais máquinas de baixo custo, a ampliação é gradual, sem significativo aumento de custos fixos de produção. Porém, de modo contrário, haverá aumento dos custos fixos de um momento para o outro. Não é o caso aqui, eu diria que ele teve um aumento significativo, tá? Mas ele pode dizer que se você não tivesse pequenas coisas que você fosse fazendo, não faria tanta alteração nesse ponto de equilíbrio, como foi ele mais do que o dobro de volume aqui também. A expansão será economicamente justificada quando for possível ampliar as atividades da empresa, além do ponto P, né? P-tracinho aqui, pois somente a partir de determinado volume serão absorvidos os custos fixos decorrentes da ampliação. Então, você percebe como o custo fixo aqui, ó, ele deu uma certa acelerada aqui, ele vai só justificar que você vai ganhar dinheiro, que a sua empresa passa a ter lucro a partir deste segundo ponto aqui, que é o segundo P aqui, a partir deste volume aqui, que é mais do que o dobro do ponto anterior. Tudo bem? Entenderam a importância da gente poder entender o ponto de equilíbrio, que é um ponto de decisão, onde o gestor de processo de produção toma decisão a todo momento. Ok? Bom, vamos lá, sobre a capacidade de instalação. Faltam 10 minutinhos aí ainda, né? A capacidade do projeto de uma instalação é a média programada de produção em condições operacionais e normais, concorda? Ela provém do conhecimento da demanda do consumidor e de uma política para atender a essa demanda. Então, isso é importante. Por que é importante você conhecer essa demanda? E mais para frente, nós vamos usar esse conceito para calcular, inclusive, a demanda através de algumas fórmulas matemáticas e bastante interessante e muito utilizada na sua empresa, né? E é lógico, você vai aprender a calcular e na sua empresa você vai colocar no computador, na própria máquina, que já tem, hoje as máquinas estão super automatizadas também, né? Às vezes ela já tem como você fazer a fórmula e ela mesma vai calcular para você. Mas é importante que o gestor de processo produtivo sabe como calcular e tomar a decisão de qual é o melhor cálculo para fazer a melhor previsão aí também, ok? Bem, seguindo aí. É evidente que as empresas não planejam para satisfazer toda a demanda, mesmo porque pode se ajustar às variações sazonais, a curto prazo, e as tendências econômicas em mais longo prazo, ok? Então, cada empresa tem a sua característica, né? Como nós já abordamos lá aqui. Às vezes, a curto prazo, que ele vai dizer aqui na frente também, que você pode tomar algumas decisões de pagar hora extra. Talvez a longo prazo você tenha que ampliar uma fábrica, vai depender de dinheiro, vai depender da cúpula da empresa, vai depender do alto escalão administrativo,
ajudar para apoiar essas decisões também, ok? Assim, conhecida a demanda, é possível definir quantas máquinas serão necessárias e, por conseguinte, que área será ocupada, obtendo então a capacidade de projeto ou capacidade instalada. O projeto de instalação é, em geral, contratado com engenheiros consultores. Aqui, pessoal, vocês perceberam que muito material da nossa área de gestão da produção e operações, ela é escrita, ela é trabalhada por engenheiros também, tá? Mas é uma das disciplinas que, desde a minha época de faculdade, tem no curso de administração, tem no curso de logística e continua até hoje, que é uma super importante, e o quanto os administradores, os profissionais de logística, eles trabalham nessas áreas também, tá? Então, não pense que ele diz assim, contratado pelos engenheiros, os administradores estão devagando ali também com a grande propriedade de conhecimento também. Bom, esses profissionais buscarão informações em diversas áreas da organização, como marketing, gerência de produção, gerência de vendas, alta administração e o pessoal do chão de fábrica, para compor o projeto de instalação da fábrica e sugerir o layout mais adequado. Tal projeto deve ser amplamente discutido para sua lapidação. Eu lembro que quantas vezes eu já melhorei projeto e eu nunca tomava decisão sozinha, por quê? A gente sempre diz que você tomou a decisão sozinha, se der certo, você leva os méritos. Mas se der errado, você leva as críticas também. Então é importante cada vez mais que uma empresa é uma única. Quando você precisa tomar uma decisão, chame o maior número de pessoas, por quê? É o pessoal da área comercial que vai dizer para você qual é a previsão que eles pretendem fazer de venda, é o pessoal da área de marketing, sabe que eles estão lançando um produto novo e que você vai precisar de um layout, de uma máquina, de um funcionário mais qualificado para a sua produção. Você percebeu o quanto outras áreas poderão nos ajudar? A alta administração do pessoal também, de repente precisa de pessoal, uma mão de obra mais qualificada também, nada melhor do que o pessoal de departamento pessoal para nos ajudar também. E o chão de fábrica também, que hoje cada vez mais a gente diz que todo mundo está lá preparado e ele é colaborador e a qualquer momento ele pode sugerir, pode alterar, pode pedir para parar uma máquina, porque se ele não parar a máquina pode dar um problema maior. Então ele está lá. Aquela frase que era muito dita antigamente, que alguém dizia, você está pago para trabalhar e não para pensar, não existe mais, tá? Hoje, em qualquer área, de qualquer empresa, todos os colaboradores estão pagos para trabalhar e para tomar decisão e para sugerir qualquer que seja alteração também. Isso é importante a gente ter em mente também. Ok? Bom, seguindo aí ainda, olha lá. Capacidade da instalação, tá? Então, eu tenho o fator humano e também a eficiência do sistema. E a eficiência do sistema a gente vai começar a trabalhar já com cálculo a partir acho que do próximo slide, ok? Então, o fator humano, eu tenho capacidade do projeto, que é a minha mão de obra. E a eficiência do sistema, eu tenho a capacidade do sistema. O que é a eficiência do sistema? É a produção efetiva, aquilo que realmente eu consegui produzir, e a capacidade do sistema é aquilo que o sistema diria que eu seria capaz de produzir. E aí é lógico que eu vou ter a produção efetiva, que nada mais é do que uma eficiência do meu sistema. Tudo bem? Depois dá uma lidinha aqui em cima, que é exatamente isso que ele vai estar dizendo para a gente. Ok? Seguindo, opa, já tem um exercício aqui para a gente poder entender. Olha lá. Ok? Vamos fazer esse exercício, tentar entender, e a gente faz um intervalo de 15 minutos, depois volta. Vamos lá. A montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Sabendo que a eficiência do sistema é de 75%, não é 100%, é 75%. Quantas peças, em média, são produzidas por mês? Supor um mês de 20 dias. Ok? Olha lá. Então, ele nos traz aqui alguns valores para a gente poder pensar, tá? Então, a eficiência do sistema é a produção efetiva dividida pela capacidade do sistema, que ele já disse isso no slide anterior também, tá? E no caso aqui, ele diz que a eficiência do sistema é 75%. Tá aqui, ó. Eficiência do sistema é de 75%, tá? Sistema. Eu posso transformar essa porcentagem em decimal? Pessoal, aqui é só para facilitar o entendimento, tá? Se você tiver com HP 12C e quer trabalhar com porcentagem, seja feliz.
Você quer trabalhar com decimal? Está aqui, tá? Pode ser 75 é o mesmo que 0,75, tudo bem? Assim, 75 é igual o PE mesmo, que é cadê a produção efetiva. Produção efetiva é 120. Por que efetiva? Veja lá. Eu tenho, olha lá, ele passa pelos 5 departamentos, tá? Aqui eu consigo produzir 150, mas aqui só 135. Aqui só 140, 125, só 120. Então, quem é o limitador para mim aqui, que aliás nós vamos aprender em seguida ali, na verdade é o gargalo. O que é o gargalo? É exatamente o limitador da produção. E o gargalo é exatamente aquilo que você tem em mente na garrafa. Imagine que uma garrafa, você tem um volume lá dentro. O que limita a sair aquele volume de dentro da garrafa é exatamente o gargalo da garrafa, concorda? Então é um limitador da capacidade de produção. É o limitador da garrafa, ele é o gargalo. É isso mesmo a palavra correta, definida por todos os professores e autores aí de gestão da produção, é o gargalo, tá? Então aqui o limitador da produção é 120. Então, olha lá, produção efetiva 120. E aí eu vou fazer a eficiência do sistema também. A eficiência do sistema não é 0,75, ou se você preferir, 75% vezes 120. Então, logo eu tenho uma produção efetiva que é de 90 peças por dia. Tá? Qual era a pergunta mesmo? Não era produção por dia ou por mês? Se for por mês, se você tem a produção efetiva de 90 vezes 20 dias, logo eu vou ter 180 peças mês. Está claro a produção por mês? Tudo bem? Deixa eu ver se ele calculou aqui. Não, nem calculou, ele vai para a próxima. Vou parar por aqui. Estamos na página 12. Podemos fazer um intervalinho aí de 15 minutos? Faltam 3 minutinhos para as 9. Vou só voltar aqui. Opa. Vou voltar para a nossa sala aqui. Tudo bem? Estamos só em 5 pessoas. Cíntia, Henrique, Leonardo, Raíssa e Giovana. Podemos fazer um intervalinho? Professor, se você quiser ir direto, pra gente não tem problema. Já terminar. Já até acabar. Não tem problema não. Tem pouca gente mesmo. É melhor ir direto. Pode ir? Tá bom. Pode ir, tem problema não. Eu tenho meio copo de água aqui. O meu limitador, você sabe que é água. A hora que eu não tenho água, eu não consigo mais falar. Mas tem meio copo aqui, tranquilo. Se eu quiser ir buscar mais água, fica à vontade. Não. Tá. Vamos seguir. Não, acho que dá essa daqui. Tá bom, então vamos seguir. Aí a gente para lá pelas 9h30, mais ou menos, tá bom? Tá bom. Voltamos aqui. Legal. Tá claro aqui para todo mundo esse cálculo aqui também? Eu só não apresentei aqui depois qual é a pergunta que ele faz a pergunta aqui embaixo, eu não apresentei, deveria ter feito. Mensalmente, se é 90 por dia e ele trabalha 20 dias no mês, logo 1.800, é isso? 90 vezes 20, né? 1.800, tudo bem? Vamos lá, agora tem um outro exercício, olha lá. Os locais de trabalho em uma linha de produção de contatores, tá? Isso mesmo, não está escrito errado, não. Contatores têm capacidades em peças dia, como mostra na figura a seguir. Então você percebe que, ó, local 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então esse local 460 não é o maior, é 320, 490 que é o maior, 370, 410, 360, 390. E ele dá a informação próxima aqui, ó, sabendo que a produção efetiva do sistema é de 288 peças, que está em azul aqui, ó, por dia determinar. Qual a eficiência do sistema? Qual local de trabalho tem maior ociosidade, se houver? Então vamos lá. Capacidade do sistema. Capacidade do elemento mais limitador da linha, quanto que é? 320, concorda? Local 2. Todo mundo está visualizando aí? Ok? Eficiência do sistema. Então eu sei que eu tive uma produção efetiva de apenas 288. Mas eu tinha uma capacidade do sistema que poderia ser de até 320, concorda? Na hora que eu pego 288 e divido por 320, eu vou chegar num decimal de 0,9. Ou, se você preferir, tiver com a calculadora HP12C e quiser já transformar direto em porcentagem, a eficiência do sistema é igual a 90%. É uma eficiência boa? Sim. O que você, como gestor de processo produtivo, pode e deve fazer? Comparar e verificar se em situações posteriores eu vou melhorar a eficiência
ou eu vou piorar a eficiência. É lógico, se eu piorar, eu, como gestor, eu preciso interferir, concorda? Preciso saber se o problema é matéria-prima, se o problema é o maquinário, se o problema é o layout, se o problema é a mão de obra, porque às vezes pode ser, né? Adquirir um equipamento novo, as pessoas não estão treinadas, não conhecem, então diminui a minha eficiência. Então, tudo isso, para que servem os indicadores? Para a gente poder avaliar e saber se está melhor ou está pior. Nós estamos percebendo nessa época de pandemia o quanto tem indicadores da pandemia e para que servem indicadores? Só para encher o saco? Não, para quem faz política pública, né, os postos de saúde, o governo, o município, mesmo o governo federal também, poder criar políticas e saber o que fazer com, né, com esses índices de eficiência que tem da vacina, ou de ineficiência também, concorda? Precisa interferir, precisa melhorar também. Está claro esse exercício aqui para todo mundo? Já tem exercício, acho que para vocês calcularem, nessa atividade 3. Não sei se alguém já olhou, mas ela estava disponível a partir das 21 horas de hoje, né? Há 3 minutos aí. Para você até postar. Lógico que acho que ninguém postou ainda, mas já tem atividade, acho que parecida com essa daqui também. Tudo bem? Seguindo aí. Aqui que. Deixa eu só. Isso, que fica melhor, né? Ok? Vamos lá. A inércia das decisões, né? Então, algumas decisões que a gente tem que tomar aqui, como gestor de processo produtivo. Mas, vamos começar aqui da pequena, aqui de baixo, que eu diria que você, como um gestor de processo da produção, que você está aí no 6º semestre, né? Que ainda está como supervisor ou encarregado, com o tempo você vai chegar lá na alta direção. Mas, por enquanto, você está aqui. Então, vamos começar aqui de baixo. Então, olha lá, com a inércia pequena aqui, né? Qual é o horizonte? São de horas, dias ou semana. E aí eu posso ter, quais as questões principais que eu posso ter aqui nesta área? Que recurso alocar para que tarefas? Como acomodar flutuações de demanda no curtíssimo prazo? Né? E o nível de decisão ele é operacional, é de supervisão. Quais as decisões mais típicas que eu posso tomar aqui? Alocação de pessoas entre setores ou pagar hora extra também. Cabe você, como supervisor, como encarregado, tomar decisão. Por quê? Porque ela é de pequena inércia aqui. Quando eu tenho uma de média, já é de semana, é como se fosse uma grande, pequena e média, né? Quando eu tenho de média aqui, ó, ela é um horizonte de semanas ou meses. Quais as questões principais que eu preciso tomar aqui nas decisões de gestão da produção? Utilizar a produção nivelada ou acompanhar a demanda com produção. Tem um exercício bastante interessante aqui que eu sempre faço, vou ver se eu trago ele aqui, e a gente faz numa das unidades também, que você tem em algum momento você dispensa, outro momento você contrata. Então, quanto custa isso? Custa muito caro para as empresas, concorda? É bom que o gestor da produção conheça esses custos para ele poder avaliar e tomar a melhor decisão também. Que posto de funcionários próprios ou de terceiros usar para atender flutuações de demanda? Né? Será que eu posso terceirizar alguma atividade? Ou se eu não terceirizo a atividade, eu terceirizo o funcionário também? Posso. Nível de decisão tático da média gerência, né? É do supervisor, é do gerente aqui também. Ele é tático. E aí, quais as decisões típicas aí? Turno de trabalho ao longo do horizonte, terceirização de capacidade, dimensionamento do pessoal e aquisição de recursos de porte médio também. Tudo bem? E aí, vamos dizer que você agora chegou no alto nível aí, tá? Aí um tempo que você já tem de formado, né? Já está lá na aula da administração. Então, ó, são inércias de longo, geralmente são meses ou ano, né? Você pega alguns projetos da Petrobras, é de 15 anos aí, esse longo prazo aí também, tá? Quais as questões principais? Que nível global de capacidade necessitaremos ao longo do horizonte? Ok? Então, isso é importante, mas você pensar lá longe, tá? Nível decisório, estratégico e de alta direção, né? Geralmente envolve dinheiro também. Decisões típicas, olha lá, novas unidades de operações, né? Tem um custo elevado. Você quer construir uma nova unidade numa nova cidade, não é o cara que está aqui embaixo, aqui na supervisão, que acabou de chegar na empresa, né, que vai tomar a decisão. Então, é de alta direção. Tá? Expansão da unidade, quero ampliar, quero comprar um maquinário novo que custa um valor alto. Né? Então, olha lá, aquisição ou alteração de tecnologia de processos também. Então, tudo isso é importante você ter em mente as decisões
você, como gestor de processo de produção, vai tomar. Ok? Olha outro exemplo que tem aqui para a gente calcular também. Olha lá. Bem, a propósito da análise é determinado os fatores de produção necessários, mas em bases reais do que ideais. Às vezes nem sempre o real é ideal e o ideal nem sempre é real, né? Então você, como gestor, tem que estar sempre trabalhando ali. E sob condições reais, fabrica-se produtos defeituosos, os rendimentos é menor que 100%, e surgem imprevistos e atrasos por vezes inevitáveis. Lembra que a eficiência de um dos exercícios ali era 75%? O ideal é que fosse 100%, é lógico. Toda a nossa empresa produz algum produto com defeito? Com certeza. Mesmo que a gente trabalhe, o Brasil tem evoluído muito em gestão de qualidade, em termos de pontualidade também, em muitas empresas, e na maioria delas, o real, que é o dia a dia nosso, tem produtos que saem com defeito. Não dá para vender, eu tenho que remanufaturar, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tenho que ter um desperdício ali de mão de obra, de energia, de matéria-prima. Então, tudo isso são coisas que eu preciso considerar também, ok? Um exemplo prático, vamos lá. Deseja-se efetuar um furo com uma broca de 5 milímetros numa peça fundida, ok? Produção para o próximo mês. 1.900 peças boas. Por que ele diz boas? Porque nem tudo que eu consigo produzir vai estar boa. Produção defeituosa. Eu sei que esta empresa, com esta característica e com esse produto aqui, ele tem 5% total de peças com defeito, que é uma estimativa. Pode ser que a sua empresa tenha uma porcentagem menor, ou pode ser que seja maior. E dependendo da característica do produto que você produz também. Então, cada empresa tem uma característica, uma necessidade. Como que é a produção efetiva? Como você vai calcular? Olha lá. Quantidade necessária dividido pelo rendimento. Produção efetiva, quantidade necessária que é 1.900. Não é boa, não tem que ser 1.900? E o que é o rendimento? Eu vou pegar 100% da boa menos 5%, que é o defeituoso, que nada mais é do que 0,95, ou, se você preferir, 95%. Só que você vai pegar esse e dividir por esse, tá? Quando você pega este número e divide por um número que é menor, você vai ter um valor que é maior do que o numerador. Lembra dessa aula de matemática da dona Margarida? Então, se você pegar 1.900 e dividir por 0,95, que é menos de 1, logo eu tenho uma produção efetiva de 2.000 peças. Tudo bem? Por que 2.000 peças? Pensa na prática. Quanto que é 5% de 2.000? Não é 100 peças? 2.000 menos 100 que está com defeito, quanto que eu vou ter? De boa, 1.900. Que é o que ele está dizendo aqui embaixo, tá vendo? Assim como 95% da produção será satisfatória, se forem programadas 2.000 unidades, então 1.900 peças serão aproveitadas. E 100 é aquela que está com defeito, faz parte dos 5% das 2.000 peças. Está clara a matemática aqui? Senhores profissionais de gestão da produção? Seguindo? Tá sim, professor, pode seguir. Ok. Então vamos lá. O tempo necessário para cada operação por peça dará as horas máquinas, quando multiplicado por 200 unidades. Entretanto, deve-se lembrar que esse tempo poderá ser real ou padrão. É o exemplo que ele está dando aqui. E aí eu preciso saber o que é real e o que é padrão, tá? Tempo real é o tempo verdadeiramente necessário para a unidade de produção, levando-se em consideração o rendimento do trabalho e atrasos inevitáveis, com quebras de máquina ou falta de material, que volta e meia pode aparecer na minha empresa, concorda? E o que é um tempo padrão? É o tempo, eu tenho inclusive lá, que eu citei para vocês, que a gente vai trabalhar com uma lanchonete na Campos Salles, aí na Paulista, ok? Fazendo lanche, eu tenho tempo real e tempo padrão também. E a gente vai aprender a calcular para chegar no valor real de cada um deles. O que é tempo padrão? É o tempo supondo um rendimento de trabalho de 100%. Consequentemente, para fins de planejamento de produção, se o quadro de operações contiver tempo padrão, né, esse deverá sofrer alterações, observando-se o rendimento do trabalho. Existem tabelas próprias
que indicam tolerância para as atividades. Então, é lógico, conforme o produto que você está produzindo, existe um fator tolerância, muito conhecido como FT, que é conhecido como fator tolerância, tá? Então, para cada caso existe uma tabela, mas geralmente a gente já dá nos exercícios calculado, ou se não der, a gente vai ensinar como calcular, e você tem como calcular na sua empresa. Uma vez que você sabe como calcular, você vai colocar no computador, vai colocar na sua própria máquina, e ela vai calcular para você. Conforme a repetitividade da tarefa, condições de ruído, poeira, movimentação do operador e outras coisas que você precisar. De outra forma, se forem fornecidos tempos reais, não será necessário qualquer tipo de ajuste. Ok? Vamos lá. Olha aqui, aqui eu já tenho a tolerância. Legal, vamos poder entender aqui. Tá? Para ilustrar como são feitos os ajustes necessários, conforme o exemplo dado, supor que o tempo padrão para a operação de perfuração da peça seja de 7,1 minutos. Tudo bem? Supondo atrasos inevitáveis e demais condições de manufatura da operação, foi atribuída uma tolerância de 18% para a tarefa. Ok? Então, esse fator tolerância aqui, ó, ele já me deu que é 18% no caso desse exemplo aqui. Tá? Mas é lógico, cada empresa tem um caso. Tá? Não só a empresa, como cada tipo de produto tem um fator de tolerância. Né? Então, a gente sabe que é a máquina que dá problema, é o operador que precisa ir para o banheiro, precisa tomar um cafezinho. Né? Então, cada produto é uma matéria-prima que você compra, que às vezes é um pouco mais rígida, te dá um pouco mais de trabalho na máquina também. Então, cada um é um caso. Então, para este caso aqui, ele está dizendo que o fator tolerância ele é de 18%. Tudo bem? Então, a gente olha, tempo da peça, o que é? 7,1 minutos, como ele deu aqui, ó, 7,1 minutos. Eu posso transformar 7,1 minutos em horas? Posso. E como que eu transformo? Aqui, ele até deu um exemplo aqui, ó. 7,1 dividido por 60, deixa 3 dígitos após a vírgula. Na maioria das vezes, eu utilizo 2 dígitos, mas você pode usar 3 dígitos após a vírgula aí também. Tudo bem? Então, se você pegar 7,1 dividido por 60, ele vai dar 0,118 décimos de quê? De uma hora. Ok? Ou, aqui como deu menos de 1, deveria ser 0,118 de hora. Ok? Então, o tempo real, o que é? O tempo real é um tempo padrão multiplicado, todo mundo entende que essa estrelinha aqui é multiplicado? Multiplicado pela minha tolerância. Tá? Agora, lembre sempre que a tolerância ela é um fator de tolerância. Então, ela é 1 mais a tolerância. Tudo bem? TP. É tempo padrão. Tá? Multiplicado pela tolerância. Então, a tolerância é 1 mais a tolerância. Ele não me diz que a tolerância é 18%? Eu posso transformar esses 18% em decimal, 0,18? Acrescentei mais 1, é mesmo que 1,18? Está claro aqui? Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu tempo real? O meu tempo padrão em horas, eu não acabei de calcular aqui que é 0,118 ou 0,118. Eu vou trazer ele para cá, tempo padrão, 0,118 de uma hora, multiplicado pela tolerância, que é 1,18. É o 18 aqui, acrescido de 1, que é o fator tolerância. Ok? Logo, eu tenho um tempo real, que se alguém tiver com a calculadora e quiser conferir, é o 118 multiplicado por 1,18, que é um tempo real de 0,14 de uma hora. Ok? Então, eu sei que o tempo real deste produto aqui, desse exemplo que eu estou trabalhando, ele é de 0,14 de uma hora. Ok? Como a empresa precisa determinar as necessidades reais para vários fatores de produção, elas seriam determinadas multiplicando-se o tempo real por unidade, pelo número total de produtos. No exemplo, resultaria. Olha lá. Então, a furadeira. Eu não preciso de 2.000 peças para produção efetiva, ok? Multiplicado pelo meu tempo real, que eu acabei de descobrir agora que é 0,14
de 1 hora, logo eu precisarei de hora de furadeira de 280 horas dentro de um mês. Tá claro esse cálculo? Ok? Aqui embaixo que aparece tempo real é igual a um tempo padrão multiplicado pela tolerância, e a tolerância é um fator que, após eu ter este valor atribuído de tolerância, eu preciso acrescentar mais uma unidade. Ou seja, para ter um valor inteiro, mais 18% deste tempo aqui, entenderam? Ou mais 18% deste valor. Ok? Que é mesmo que 1,18 é o mesmo que 118%, concorda? De 1,18. Se você quiser transformar a decimal em porcentagem, fique à vontade. Só que o fator tolerância, ele não é calculado em termos de porcentagem, sim em termos de fator. Tudo bem? Respira aí um pouquinho. Enquanto eu tomo uma aguinha, ver se está tudo claro aqui. Poxa, professor, eu estava pensando que isso no Excel deve ser tão legal de fazer. Isso. Pode fazer no Excel, sem problema nenhum. É porque eu mexo muito com Excel, aí eu já legal. fico pensando. Ô, Léo, se você fizer, inclusive, o gráfico no Excel, tira o chapéu para você. Eu já falei para vocês que alguém me ensinou, eu fiz bonitinho. Sabe, depois que você não exercita mais, você esquece. Por isso que eu fiz na unha ali, mas eu admiro quem faz. Tá? Mas aí, e o gráfico a gente aceita aí no Excel sem problema nenhum. E o resto você faz a unha aí, que são cálculos rápidos, de 2, 3 linhas cada perguntinha só. Ok? Aham. Mas é Ok. legal. Você domina o Excel, isso é bom. Você trabalha com solver também no Excel, Léo? Não cheguei a trabalhar muito com o solver, não. Eu trabalho mais com macro, fazendo macro, essas coisas, gráfico dinâmico. Legal, legal. Quem sabe vocês vão trabalhar. Quem sabe a gente convence o coordenador lá, que é o Milton e o Ricardo, a vocês voltarem a ter uma disciplina de pesquisa operacional que era muito boa, e eu não sei se tem na grade de vocês, geralmente eu que trabalho com ela também. A gente trabalha com Solver, que é uma ferramenta dentro do Excel. Léo, ela é fantástica para você tomar decisão também. Em várias áreas aqui da produção a gente consegue trabalhar com ela também. Mas como é uma disciplina específica, não me dá tempo de trabalhar ela dentro da produção, entendeu? Mas ela é muito legal também. Tudo bem? Seguimos aqui. Olha lá, outro exercício aqui já. Olha lá, vamos calcular a capacidade de máquina aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Isso significa que a demanda de 1.900 unidades, né, que é o que eu tenho de boa qualidade, eu preciso de 200 horas de furadeira, concorda? Que eu preciso produzir 2.000 peças. Porque 100 unidades, eu sei que ela não está de boa qualidade. Essas horas poderiam ser convertidas em número de máquinas, dividindo-se pela capacidade mensal. Por exemplo, supondo que a empresa trabalhe no regime de 40 horas semanais, qualquer broca é teoricamente capaz de operar 173 horas por mês. Assim, olha lá, número de máquinas. Como que eu vou calcular o número de máquinas? São horas necessárias dividido pela minha capacidade mensal. Quantas horas eu preciso aí de furadeira? 280 horas. Qual a capacidade mensal que ele acabou de me dizer aqui, trabalhando 40 horas? 173 horas no mês. Então, eu vou pegar 280, dividir por 173, e eu vou ter o número de máquina, 1,62. É lógico que máquina deve ser sempre inteira, uma ou duas, né? Então, aqui você, como gestor, deve tomar a decisão também que 1,62 está mais próximo de 2 do que de 1. Matematicamente, ela é 2. Mas aí vai envolver se a empresa tem dinheiro, ok? Se ela está preparada no momento para adquirir duas máquinas, ok? Ou ela pode, a princípio, adquirir uma e depois, com o tempo, adquirir a segunda. Aí é a mão do gestor de processo produtivo que vai tomar aqui também, ok? Olha lá, é importante notar que tais cálculos influenciarão o layout da fábrica. Com certeza, você colocar uma máquina é um espaço. Você colocar duas máquinas é o dobro do espaço que você precisa, concorda? Olha lá, o passo inicial na análise do layout de uma produção é a determinação daquilo que ela deve abrigar. A empresa começará definindo o tipo de equipamento que será necessário para a fabricação dos produtos. De fato, não é raro que as empresas pensem em termos de 5 a 10 anos futuros da avaliação de um layout. Isso que eu falei no começo também é comum.
Mas eu diria que cada vez mais as empresas que são mais flexíveis à mudança e talvez tenham a maior facilidade em adaptar o seu layout também num tempo menor para atender a necessidade e a demanda do cliente, talvez ela sobreviva melhor. Só que você concorda que eu ficar mudando layout a todo momento, eu tenho um custo também para isso. Então, não sei se até que ponto isso é viável também. Cabe novamente o gestor de produção avaliar os custos e tomar a melhor decisão no melhor momento também. Porém, qualquer tentativa de previsão para um período deste gênero provavelmente fornecerá resultados não precisos, mas o risco de cometer erros deve ser sempre assumido. E quem que deve assumir esse risco? O gestor de processo de produção. Por isso que eu falei, quando você trabalha, que você vai montar um layout, um trabalho um pouco mais bem elaborado, quanto mais pessoas da empresa têm dado sugestão, você divide a responsabilidade e os méritos também, concorda? Se as coisas forem bem, a empresa é uma única, todo mundo vai bem. Se for mal, não é só você. Então, distribui um pouquinho a responsabilidade aí. Trabalhar em grupo e ser democrático também, acho que faz parte do processo do gestor de processo de produção também, ok? Ah, aqui tem outro exemplo também. Nossa, acho que eu vou parar nesse exemplo aqui ainda hoje. Bom, as peças processadas por um certo tipo de equipamento e as horas máquina efetivamente utilizadas para produzir tais quantidades estão relacionadas no quadro a seguir. Então, você tem aqui 5 peças, 1, 2, 3, 4 e 5 horas de máquinas necessárias. Ou seja, para essa peça eu preciso de 206 horas máquinas no mês. Para essa segunda peça eu preciso de 23 horas, bem menos. Para a terceira peça, 190. Para a quarta peça, 54 horas mês. E para a quinta e última peça, 41 horas mês. Tudo bem? E aí ele pergunta assim, ó, quantas máquinas serão necessárias, supondo trabalhos de 8 horas por dia, e supor 22 dias úteis no mês? Ok? Então vamos lá. Serão necessárias. O que ele fez aqui? A primeira coisa, você vai somar a capacidade de horas máquinas que eu preciso para 5 peças. Olha lá, 206, mais 23, mais 190, mais 54, mais 41, que deu 514 horas no mês, que é o total que eu preciso. Tudo bem? Então, a capacidade do setor é calculada considerando-se as horas disponíveis de trabalho. Ok? Ele informou aqui no enunciado que ele trabalha 8 horas dia e trabalha 22 dias no mês. Tudo bem? Então, hora disponível, olha lá, se você pegar 8 vezes 22 dias, são 170 horas disponíveis no mês. Concorda? Se eu preciso, nesse total das 5 peças, um total de 514 horas, e eu trabalhando 8 horas, 22 dias, eu tenho 176 horas, logo eu vou precisar de 2,92 máquinas. Mas é lógico que máquina é 2 ou 3, né? Não é 2, mas matematicamente deixa representar 2,92, e aí eu vou optar que 2,92 é muito mais próximo do 3 do que de 2, é lógico. Mesmo se eu não tenho dinheiro, é lógico, aí cabe o gestor tomar a decisão, mas matematicamente aqui eu vou precisar de 3 máquinas. Está claro este cálculo? Simples? Dá uma olhadinha com calma. Tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Bem, podemos parar por hoje? Já que nós fizemos intervalinho? Podemos. Podemos? Estão de acordo? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. E aí a gente dá continuidade, porque nós temos ainda mais 2 sextas-feiras, mesmo que uma delas seja presencial, e a gente pode dar continuidade lá, trabalhar o gráfico também, trabalhar esses exercícios, que talvez quem não esteja presente aqui possa estar presente naquele dia, a gente pode tirar mais dúvidas também. Tudo bem? Eu vou parar a gravação, mas eu não vou fechar a sala. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, e até às 22 horas eu estou disponível para vocês. E se alguém tiver dúvida até esse conteúdo da página 19 também,
e quiser perguntar, fique à vontade. Ou não? Tudo bem, Giovana, Raíssa, Leonardo, Henrique? Tudo bem, professor. Tudo bem. Tá bom. Então eu agradeço a presença de vocês, a sexta-feira, né? Eu vou parar um pouquinho mais cedo, que não faz mal para ninguém também na sexta-feira. Tudo bem? E aí na sexta que vem, eu vou tentar, eu mando para você, Léo, e para a Raíssa, né? Que é a Yasmin. A Yasmin, desculpa, a Yasmin. Confirmando se é nessa sexta, que é dia 24, ou no dia 1º, tudo bem? Mas eu Tudo bem. confirmo no e-mail para vocês, e aí você passa para o resto da turma. Mas eu estou torcendo muito que seja no dia 24 e não dia 1º. É melhor do que dia 1º. Mas já foi Aham. dia 1º para essa unidade ainda, né? Ok? Tá bom, professor. Mas dia 1º é o início das P1, não é? Então, dia 1º, É de 1 a 8 de tem certeza? outubro. Deixa eu confirmar aqui, que eu olhei o calendário agora há Lá pouco. da Lapa começa na segunda, que é só no dia 4. Deixa eu ver. É que eu Da tava Lapa olhando é o dia 4. calendário Será que hoje. vocês estão diferentes? Lá é de 4 a dia 8. Será que tem problema? Bom, se for, força a gente fazer dia 24 mesmo, que eu até prefiro, viu, Léo? Deixa eu ver aqui o calendário. — 28 outubro. Dia 1º começa as P1. Pelo menos aparecendo aqui, ó, início das avaliações das disciplinas EAD. Ah, EAD. É, Então, a minha na aí é o fim de sexta. semana e dia 4 é a avaliação das disciplinas regulares. Isso, tá vendo? 4 a 8. Então, a nossa que é regulares e que é presencial, teoricamente na pandemia não está sendo, né? Então, é do dia 4 ao dia 8, 9, não sei, né? Acho que é Isso, 8, 8. é sexta-feira. Então, Aham. provavelmente a nossa será no dia 8, Léo. Beleza, Tudo bem? tudo bem. Então, nós temos ainda 2 sexta-feiras, tá bom? Então, eu Tá vou bom. parar a gravação aqui, agradeço a presença de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Não vou fechar a sala, mas se alguém tiver dúvida, até às 10 horas estou aqui. Se não tiver dúvida, não vou dar mais nenhum conteúdo. Se alguém precisar sair ou quiser sair, fique à vontade também. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, hein? Bom fim de semana pro senhor. Tá Obrigado. bom, Vocês professor. Boa também. noite. Boa noite. E já mudei a atividade lá, vocês viram. Até domingo dá para postar lá, tá bom? Perfeito. Boa visão, Obrigada, pessoal. professor. Ok. Isso, né? Isso, Léo. Avisa no grupo que de repente alguém, né, não está aqui na aula, não vai dar tempo de ver a aula hoje. Ok? Aham. Legal. Tô parando. Encerrando a gravação aqui.